Por que é mais fácil fazer 2 milhões de reais do que fazer 20 mil reais? Bom, por mais que contraditório seja essa fala, eu quero trazer um conceito aqui, tá? E esse conceito ele vem baseado em qual que é o parâmetro que você está de comparação e qual é o estágio que você está agora para poder conseguir ter algum resultado. Então, vamos lá. Olha só, se você nunca fez R$ 1 na vida ou se você nunca fez mais do que um salário baixo de renda, vai ser muito difícil você conseguir, por exemplo, fazer 20 mil reais. Então, quando eu comecei lá, eu ganhava R$ 1.300 como vendendo peça de moto. Foi logo quando eu comecei a empreender, eu estava nesse momento. E conceber, por exemplo, fazer 20 mil reais, ter ali um lucro de 20 mil reais ou algo do tipo, até conceber a diferença entre ganhar R$ 1.300 por mês como CLT e gerar lucro de 20 mil reais era algo muito distante da minha realidade e muito distante para poder ser concebido. Então, 20 mil reais era um valor muito alto. 2 milhões, com certeza, é muito mais alto. Mas qual é a diferença para o estágio que eu estou hoje, que os 2 milhões são o faturamento do meu ano, né? O quão eu consigo conceber isso, o quão distante está conceber esses 2 milhões hoje, versus o quão distante estava naquela época dos R$ 1.300 conceber fazer 20 mil. Bom, os 20 mil naquela época era muito mais distante do que, por exemplo, fazer mais 2 milhões agora, né? Parece muito mais fácil para mim fazer mais 2 milhões agora do que sair dos R$ 1.300 por mês para os 20 mil. Então, é por isso que esse vídeo tem esse título. Porque eu quero trazer aqui não a concepção comparando você fazer 2 milhões ou fazer 20 mil estando no mesmo estágio, né? Mas em estágios diferentes. É isso que eu quero que você reflita e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro ponto que você tem que entender é o seguinte, sobre crescimento progressivo, tá? Enquanto você não conseguir ir destravando os próximos níveis, vai ser muito difícil você conseguir gerar valores muito altos. Então, por exemplo, sair de 1.000 para 20 mil vai te gerar um conhecimento absurdo que depois, para você sair de 20 mil para 100 mil reais, por exemplo, que é uma diferença de valor muito maior, né? De 1.000 para 20 mil são 20 vezes e de 20 para 100 são 5 vezes de diferença, de multiplicação ali. É muito mais difícil sair de 1.000 para 20, não só pela diferença de multiplicação, mas pela diferença de estágio que você está e pelo padrão que você está naquele momento, né? Então, é igual ir na academia, é igual o aumento de carga na academia. Se você vai na academia e você está começando do absoluto zero, você está totalmente fora de forma, você, sei lá, ou nunca foi na academia, ou tem anos que você não vai, você não tem nenhuma memória muscular formada ali, e aí você quer ir lá no supino e pegar uma carga altíssima, você não vai conseguir. Talvez você vai ver alguém do seu lado pegando essa carga com muita tranquilidade, você vai falar, cara, simplesmente não vai, eu não consigo ter a força mínima necessária para poder fazer isso. Ou você vai fazer uma barra, isso não é possível, ou qualquer coisa do tipo. Então, o aumento de carga ele tem que ser progressivo. Você começa com um pouquinho de carga, e aí você vai subindo progressivamente, e você vai mantendo a consistência nessa evolução de carga ali na academia, até que dentro de alguns meses ou alguns anos você está pegando aquela carga que você gostaria de pegar inicialmente, que não era possível. Então, se a gente for parar para pensar, é a mesma coisa em relação a ganhar dinheiro. Qual é o ponto? Toda vez que você sobe, tem momentos de trava ali que você vai enfrentando, né? Algumas certas travas, algumas barreiras que você chega. Então, por exemplo, você fez lá você saiu dos 1.000 para os primeiros 5 mil, por exemplo. Vai existir talvez uma barreira ali em 5 mil que você tem. Para cada um vai ser um valor diferente, obviamente, mas vamos supor que o seu valor seja 5 mil essa barreira. Você vai chegar nesses 5 mil e você vai se sentir travado. O que a maioria das pessoas fazem? Elas não conseguem ultrapassar essa barreira. E aí elas desistem porque elas acham que não é possível ultrapassar essa barreira. Eu falei disso até no último vídeo, te recomendo, inclusive, depois que acabar de assistir esse vídeo, volta no último vídeo aqui do meu canal. Eu falo exatamente sobre esse assunto aí de como que você discorre isso. Então, é a mesma coisa com dinheiro, tá? Tudo é a mesma coisa com dinheiro em relação à academia. E se você travou ali nos 5 mil e você não desistiu, você se manteve consistente, você consegue destravar os próximos níveis. Só que o que eu quero te trazer aqui, que é a clareza que eu estou pensando muito sobre isso nos últimos dias, porque eu tive uma virada de chave recente, nos últimos meses, e essa talvez foi a maior virada de chave da minha vida. E é isso que eu quero compartilhar aqui, que eu entendi que, por exemplo, eu aprendi muito bem durante muito tempo a gerar um alto volume de faturamento.
um alto volume de receita sendo gerada. Eu não conseguia por muito tempo foi assim, não conseguia segurar muito lucro, né? Ou seja, colocar dinheiro no meu bolso da pessoa física daquilo, porque eu sempre estava inventando algo novo para poder fazer com uma projeção futura muito grande. E na verdade, o que eu entendi é que eu tinha travado em um nível. Eu tinha travado em um nível, eu tinha destravado vários níveis na pessoa jurídica, nas minhas empresas, de crescimento, de receita, de conseguir crescer progressivamente e consistentemente, mas eu não tinha destravado tanto proporcionalmente, não é que eu estava travado há muito tempo na mesma coisa, mas eu não tava, a proporção não era a mesma que eu destravava no CNPJ para pessoa física. E a minha maior virada de chave que eu já tive na vida foi entender como que eu domino a minha mente em 2 pontos específicos, tá? Primeiro, quais são os meus padrões? Então, vou te dar um exemplo. Eu fui para os Estados Unidos recente, fazem, eu acho que, talvez uns 2 meses e meio, 3 meses. E quando eu fui para os Estados Unidos, foi a primeira vez, eu nunca tinha ido, tá? Eu já tinha ido para fora do Brasil, no Uruguai e no Chile, somente. Os Estados Unidos foi o 3º país que eu visitei. Depois, ainda na mesma viagem, eu conheci o Panamá também. Mas lá nos Estados Unidos, eu tive um destrave muito grande em relação a qual é o meu padrão mínimo aceitável. E o meu padrão mínimo aceitável, ele era muito diferente antes de ir para os Estados Unidos do que é agora. Porque quando eu fui lá, eu fui exposto a uma nova realidade, eu fui exposto a um estilo de vida diferente, com maior segurança, com maior qualidade de vida em relação às pessoas que moram lá nos Estados Unidos. Então, é um lugar muito mais seguro, é um lugar muito mais confortável de viver, muito mais agradável de viver em termos de segurança e estruturalmente. Obviamente, não estou falando que o Brasil é ruim de tudo, mas segurança pública, estrutura da cidade e tudo mais é horrível comparado aos Estados Unidos. Eu sabia que a gente era um país de terceiro mundo, mas o choque de realidade foi muito grande, porque pelo fato de eu só estar indo no Chile e no Uruguai, que de certa forma não são países tão diferentes. O Chile eu até considero que talvez seja um pouco melhor do que o Brasil em alguns aspectos, mas o Uruguai também, em determinados aspectos, mas não são padrões tão diferentes do Brasil, né? São padrões parecidos ali de países que não são países subdesenvolvidos de certa forma. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, o choque de realidade foi muito grande. Eu já havia visto um zilhão de vídeos, filmes e coisas do tipo que a gente é exposto a todo tempo, mas estar lá e sentir é algo completamente diferente. Resumindo, aquilo não me desceu mais o padrão do Brasil quando eu voltei. E com pouquíssimo tempo eu fiz alguns movimentos, fiz alguns ajustes e eu acabei me mudando para um condomínio fechado em um bairro super seguro, super melhor, super bem estruturado, sim, com uma infraestrutura que não parece Brasil. E um dos motivos que me destravou esse padrão e falar, cara, eu não aceito morar num lugar menos do que isso, foi o fato de ter me exposto a outro tipo de padrão e falar, tá, eu não quero um padrão menor do que esse. Então, acho que isso faz parte da maior virada de chave, mas foi uma coisa que eu entendi assim, cara, um dos meus mentores, que eu considero mentor, porque eu estudei muito o conteúdo dele, é o Sam Ovens. Eu sempre cito aqui, porque muitas das referências que eu trago aqui são dele. Tem uma frase que ele fala, né, que Sam Ovens fala, que é assim, você não tem o resultado do que você acha que é o mais alto que você pode chegar. Na verdade, todos os seus resultados eles são baseados nos seus menores padrões. Vou traduzir o que ele quer dizer com isso. É assim, você não consegue alcançar necessariamente o resultado que você acha que é o maior potencial que você tem. Você consegue alcançar o resultado que é o mínimo padrão que você tem. Então, por exemplo, a partir do momento que o meu padrão se tornou não aceitar morar num bairro normal, morar num apartamento normal, lá nos Estados Unidos tem muita casa, muito menos apartamento do que aqui, né? Morar num apartamento normal, morar num bairro normal, onde as coisas são padrão, como todo mundo é. Eu simplesmente não aceitei aquilo mais, não digeri aquilo mais muito bem. Eu fiz alguns movimentos, movimentei algumas chaves e falei, tá, vou morar numa puta de uma casa, num condomínio fechado e eu vou ter a vida o mais próximo possível de ter uma vida dos Estados Unidos morando aqui no Brasil. Por outros motivos eu não quero sair agora do Brasil, então eu falei, tá, qual que é o mais próximo disso que eu posso chegar? E, inclusive eu encontrei um condomínio com um padrão americano de casas, é engraçado até, é curioso isso. E eu defini que esse é meu padrão mínimo. E a partir do momento que eu defini, por exemplo, que o meu padrão mínimo de faturamento era faturar acima de 1 milhão por ano, eu atingi aquele padrão.
Quando eu aceitava, não, tá tudo bem eu faturar 500 mil aqui, eu lembro quando eu faturava 500 mil no ano, ou quando eu faturei 150 mil no ano. Era tranquilo aceitar aqueles padrões, porque estava muito acima da minha realidade, inclusive. Mas a partir do momento que eu defini que o meu padrão mínimo é X, fica muito mais fácil. Você tem que fazer muito menos esforço para poder conseguir atingir o objetivo a partir do momento que você vira uma chave na sua cabeça para entender que aquele é seu padrão mínimo. E você simplesmente passa a ter quase que nojo daquele padrão. Eu falo essa palavra nojo porque é o mais próximo que eu consigo descrever. Mas você não consegue simplesmente mais aceitar ter aquele padrão antigo que você tinha. Então, quando eu chegava no meu apartamento, que para 99% das pessoas era um excelente apartamento, num excelente bairro, eu falava, cara, tudo bem, eu sou muito grato por esse apartamento, então não é ingratidão, não confunda com isso. Sou muito grato, extremamente grato, porque de onde que eu saí, isso aqui já é do caralho, mas esse não é meu padrão mínimo, o meu padrão mínimo é acima disso. E aí, a partir do momento que eu fui exposto a isso e me coloquei isso como padrão mínimo, ficou muito mais fácil. Tudo bem que eu estou trazendo um exemplo aqui que financeiramente a minha situação não é tão difícil eu sair e morar numa casa de condomínio, coisas do tipo. Só que não é uma coisa que... É uma coisa que ela trata muito de uma virada de chave que eu tive. Então, talvez você trazer esse padrão mínimo e colocar isso como uma coisa... eu tô aqui na merda, tô morando num bairro merda e simplesmente eu vou começar a morar num condomínio. Provavelmente não vai ser rápido, tá? Então não confunda, eu tô dando um exemplo aqui de, sei lá, um mês eu mudei alguma coisa. Porque é um exemplo mais tangível para minha realidade. Só que a partir do momento que, por exemplo, eu tava lá, você tem que trazer algo que é mais próximo da sua realidade. Então se você ganha 1.000 e o seu padrão mínimo passa a ser 2.000, você vai conseguir atingir aquilo mais rápido. Talvez se você ganha 1.000 e quer colocar um padrão mínimo de 100.000, não vai ser tão simples assim. Então depende também do estágio que você tá? Respeite essas fases, respeite os degraus. E aí, para fechar, um outro ponto foi que eu, além de conseguir dominar os meus padrões, eu consegui dominar também o que a minha mente consegue conceber. Então o que eu consigo conceber daqui para frente? A minha mente, ela concebe isso daqui, ela concebe que eu tô tanto nesse padrão, quanto eu acredito que isso aqui que parecia não ser possível antes, agora passa a ser possível. Por quê? Porque simplesmente eu mudei esses padrões. Mudar os seus padrões e passar a acreditar na possibilidade que talvez não era, que era talvez uma possibilidade remota antes, vai mudar seu jogo, completamente, tá? Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem evoluir muito porque elas não conseguem conceber aquela evolução, elas não conseguem perceber que é possível chegar num nível mais alto, porque elas simplesmente acham que não é possível chegar num nível mais alto. Então, por exemplo, se você ganha 2.000 e você acha que você não pode ganhar 2.000, ou você ganha 2.000 e acha que não pode ganhar 4.000, simplesmente não há possibilidade nenhuma no mundo de você conseguir sair dos 2 para os 4.000, porque você não acredita que é possível. Então, é completamente impossível de você mudar essa realidade, porque você não acredita que é possível. Então, você tem que conseguir controlar o poder ali da sua mente, da virada de chave, de falar assim, tá, eu vou conceber que é possível. E vamos lá, uma dica sobre isso. Se para você é muito difícil fazer isso, conceber níveis maiores, tá? Primeira coisa que você vai fazer, não vai ser o cara que você fatura 1.000 e quer simplesmente sair do 1.000 para o 100.000. Faz o que eu falei. Vai do 1.000 para o 2.000, do 2.000 para o 4, do 4 para o 8 e assim por diante. Né? Então, diminua a faixa que você quer conceber. Porque, como eu falei, conceber hoje, sair de 2 milhões para 4 milhões, para mim não é tão difícil conceber isso. Porque tá próximo. Agora, se fosse sair do 0 para 2 milhões ou do 0 para 4 milhões, era completamente impossível quando eu estava na realidade lá há 6 anos atrás, quando eu comecei a empreender no digital. Então, a primeira coisa é você coloca algo que é mais próximo para você conceber, só que você quase que se vicia em conceber coisas maiores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, busque referências e esteja próximo de referências. Então, se você está lá andando com seu amiguinho que acha que não é possível, que para ele é impossível ganhar mais do que R$2.000, vai ser muito difícil você conseguir conceber aquilo. Agora, se você começa a se munir daquele ambiente de pessoas que ganham acima de R$4.000, por exemplo, vai ser mais fácil para você entender aquilo como fácil. Então também até eu referenciei aqui o último vídeo. No último vídeo eu falo sobre isso também, o ambiente que você está. Então, bom, é isso que eu queria trazer aqui. Esses são alguns dos aprendizados. Se fez sentido isso aqui para você, até para eu saber que vale a pena continuar fazendo esse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo. Fez sentido sim, Bruno? Só para eu saber o quanto esse conteúdo está impactando você. Até o próximo vídeo.